nossa série de estudos do mês de maio, a nossa nova identidade. E hoje, em especial, o título da nossa mensagem é Filhos da Livre. Amém? Gálatas 4, nós vamos ler do 1 até o 11, que diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de quem? Do escravo. Ou, no original do grego, pode também ser servo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está debaixo dos tutores e curadores, os cuidadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aqui leia-se rudimentos do mundo, as leis de Moisés, ok? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém, filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo precioso nessa manhã, na tua casa, na tua presença, como família na fé, como Ohana, podermos nos reunir e nos assentar à tua mesa para estar na tua presença, desfrutar da tua companhia, e que o Espírito de Deus fale à luz da palavra de Cristo, nos trazendo corretamente a interpretação, a revelação, para trazer a compreensão da nossa nova identidade em Cristo, e que o Senhor nos dê graça para ser filhos da livre e não mais filhos da escrava. Não queremos voltar, não queremos retornar aos rudimentos fracos do mundo, à religiosidade, às regras, dogmas, datas, tradições, mas queremos a liberdade de intimidade e de relacionamento com o nosso Pai. O Espírito do Filho está em nós, e nós podemos chamar o nosso Deus de Paizinho, Abba, o nosso Pai amado, o nosso Pai querido, o nosso Paizinho que cuida, que ama incondicionalmente, que nos aceita, que nos abençoa e que nos justifica para uma vida abençoada e futuramente a vida eterna. Por isso, fala conosco por meio da tua sagrada escritura, Pai, que não seja eu, o Guto, mas seja o Senhor Jesus a nos iluminar os olhos do nosso coração e nos dar entendimento
na Sagrada Escritura. Pai, o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Filhos da livre. A identidade, ela está ligada diretamente à nossa filiação. Fisicamente, biologicamente, a gente não pode escolher os nossos pais. A gente vem, a avó dizia que a cegonha trazia, né? E aí, nós caía lá para o pai e para a mãe. Óbvio que os nossos pais não são perfeitos, mas são os melhores. Você concorda comigo? Mas, espiritualmente, eu e você temos a liberdade de escolher quem serão os nossos pais. Efésios 2:19, bota na NTLH essa, Frank. Fala que hoje nós pertencemos a uma família, a uma Ohana. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros do quê? Da família, da Ohana de Deus. E o primeiro mandamento até de Moisés, que veio com recompensa, quem lembra qual foi? Não. Com recompensa, honra teu pai e a sua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Ou seja, se eu honrar meu pai e minha mãe, eu tenho a garantia de Deus que eu terei vida longa. Eu vou ver meus filhos, meus netos. É um segredo. É uma bênção de Deus. E hoje em dia a gente vê os filhos tão rebeldes, né? A gente vê a moçada tão com o coração fechado para os seus pais. E Paulo aqui no capítulo 4, ele fala exatamente sobre essa filiação e essa identidade. E ele vai usar uma referência do Antigo Testamento para elucidar, para explicar, para clarear o nosso entendimento um pouquinho depois, lá em Gálatas 4:21. Eu vou ler com você Gálatas 4, vamos ler do verso 21 ao 31. Pode voltar para a revista atualizada. Diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve quantos filhos? 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa, ou seja, um milagre. Por quê? Porque Sara era estéril, já era uma senhora de mais de 90 anos, era impossível de ela ser mãe, mas ela tinha a promessa. Essas coisas são alegóricas, por mais que aconteceram veridicamente lá naquela época de Abraão, tanto que o filho de Agar foi Ismael. Então hoje todos os povos árabes são descendentes de Ismael, o pai deles também é Abraão. Só que a promessa da bênção era para Sara e seu filho, que era... Quem que era o filho de Sara? Muito bem, Isaac. Acompanha o raciocínio aí. Mas ele está dizendo, as coisas são alegóricas. Isso aqui é algo figurado, é um simbolismo, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu os mandamentos em tábuas de pedra, lembra? Lá na Arábia, e corresponde
a Jerusalém atual, ou melhor, que gera para a escravidão. Eu pulei um versículo aqui, né? Porque essas duas mulheres são alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém, aonde? Lá de cima, é o quê? Livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, do milagre, como Isaque. Quem lembra o significado do nome Isaque? Sorriso, alegria. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? O que diz a palavra de Deus? Lança fora quem? Quem? A escrava e seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo está elucidando, clareando as ideias para nós aqui. Nós é que vamos escolher. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Amém? Nosso Pai é Deus. Agora, no que nós estamos tratando aqui sobre filiação, deixa eu te fazer uma pergunta. Você escolheu ser filho da livre ou você escolheu ser filho da escrava? Você escolheu ser filho da graça ou você escolheu ser filho da lei? Paulo diz aqui: vocês estão querendo aceitar o filho da escrava. Manda embora tanto a mãe quanto o filho. Porque quem tem a promessa é a livre e o seu filho. E aí nós que temos recebido o entendimento sobre a nossa nova identidade em Cristo, queremos voltar aos rudimentos do mundo, ou seja, a religião. E nós já aprendemos aqui que a religião, ela se opõe ao reino de Deus. A religião é o homem manipulando, trazendo regras, dogmas. Nós vimos aqui Paulo dizendo: vocês guardam data, mês, festas cerimoniais, leis morais, e acham que com isso vocês estarão livres para viver as promessas de Deus. Não, porque pela lei, pelo esforço humano, pela religiosidade, ninguém será abençoado. E isso mexe com a nossa cabeça, gente. Porque nós fomos educados, ensinados que nós temos que fazer para merecer. Já não diz um ditado da turma, nada contra a galera dos coach: quem cedo levanta ou madruga, Deus ajuda. O que está por trás disso? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser vagabundo e acordar meio-dia. Sou vagabundo, eu confesso. Da turma. Não é isso. É a questão de confiabilidade. É aquilo que está de fato e de verdade dentro do nosso coração. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Para você entender um pouquinho melhor o que eu estou falando.
Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras e obras da lei, e sim mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado, ou seja, aceito, abençoado. Então não é o que a gente faz, é o que a gente crê. E a religião nos condiciona a fazer. Não, você não está fazendo. E quando faz, e aí vem para o pastor, né? Pastor, eu fiz. Tá. Aí o pastor dá aquela: ô varão da Galileia, Deus vai colocar mais uma pedrinha na sua coroa. Cara, a coroa já foi conquistada por Cristo. Botaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus e bateram com bambu. A cabeça dele inchou, explodiu de sangue, de dor, para que hoje eu e você que cremos no que Jesus fez por nós na cruz, tenhamos uma coroa da vida eterna. Eu digo que eu tenho duas, a coroa da vida eterna e a pastora Ruth. Esse ano ela faz 56. Ela é de 69. Eu sou de 90. Eu faço 25. 35. Mas ela é mais nova que eu no espírito. Em casa nós conversamos. Ninguém será justificado pelas obras que fazem, gente. É isso que Paulo estava querendo instruir o pessoal naquela época, que estava querendo voltar a guardar sábado, a guardar as festas. Não, é isso, aquilo, outro, não sei o quê. Eu vou falar algo agora que vai chocar você, mas que o Espírito te dê graça e entendimento. Tem igrejas que fazem campanha de jejum. Eu não estou aqui para falar mal. Estou aqui para trazer o que é Bíblia. Qual foi a primeira menção de jejum na Bíblia? Você sabe qual foi? E o povo entra na onda da campanha de jejum porque ele sempre ouviu, sempre fez, sempre falou. E acha que vai dar um jogo de braço em Deus passando fome. Dizer, não, vou jejuar para Deus me dar vitória, aleluia. Aí tu passa fome, fica mal-humorado, acha que o teu sacrifício é que vai fazer Deus mover as águas e te abençoar. A primeira menção de jejum na Bíblia não foi em Gênesis, não foi em Êxodo, não foi em Números, não foi em Levítico, não foi em Deuteronômio, foi lá em 2 Samuel. Quando duas tribos de Israel acabaram brigando, guerreando entre elas, pelo assassinato de uma esposa de um levita, que foi estrupada e morta por alguém da tribo de Benjamim, e ele foi diante das outras tribos e falou: rapaz, isso aqui eu não aceito sobre a minha família, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí outra tribo de Israel se levantou para ir lá tirar a limpo essa história. Eles brigam, e as duas tribos que ainda foram brigar com Benjamim ainda se deram mal. E aí nessa derrota e nesse luto, nessa lamentação, o que eles fazem? Jejum. O jejum na Bíblia aponta para lamentação, para choro, para tristeza. Aí eles dizem: não, vamos jejuar para Deus nos dar vitória, aleluia. Mas Deus vai te abençoar pelo que Cristo fez na cruz, ou porque você vai deixar de comer? Tu comendo ou não comendo, Jesus já fez o sacrifício, Ele vai te abençoar do mesmo jeito. Mas não, a gente quer manter as tradições. A gente quer manter uma falsa espiritualidade. Isso choca a gente, gente. Porque quando tu faz jejum, tu acha que você é o espiritual. Aleluia, estou de jejum. E é bem nessa hora que o inimigo se levanta, pastor. Porque daí, aquele irmão nunca me convidou para comer na casa dele. Aí diz: irmão, pesquei uma tainha. Eu senti de Deus de te convidar para comer uma tainha ovada, recheada. Foi, irmão, puxa vida. Eu estou de jejum.
come por mim, Deus abençoe. E a gente espiritualiza, a gente cria umas fábulas. Eu estou te falando que é Bíblia só aqui. Tal pastor é contra jejum? Não, eu também jejuo. Só que o jejum não vai mudar Deus, o jejum vai mudar a gente. Você quer saber qual é o verdadeiro jejum para Deus? Leia Isaías 58 hoje, aproveita que está chuvinho, antes de você ir para Netflix e ver o jogo do Flamengo. Tem mundial? Então esquece. Volta para a mensagem, ô MC Andrezinho. Não perde a benção aqui, rapaz. Ó, fosse usado pelo inimigo, já até perdi o fio da meada. Jejua de porco. Isaías 58, Deus fala sobre o verdadeiro jejum, gente. De ajudar os necessitados, os famintos. Ah, tu quer deixar de comer? Então faz o seguinte, não fica querendo, achando que eu vou ter que responder, porque eu não vou te responder, porque a motivação do teu coração está errada. Você está pedindo para você próprio. Agora, quando você atender o necessitado, você não precisa deixar de comer. Eu vou ouvir a tua oração e vou te ajudar. Amém. Está lá, Isaías 58, não estou inventando, está aqui. Vai para a Bíblia. Não fica no achismo. Ah, mas o pastor fala... Tá, mas com todo respeito a todos os pastores, o nosso pastor dos pastores é Jesus. Por isso que eu incentivo você a anotar, a trazer o bloco de nota, ou seja, aí no teu celular. Anota, chega em casa, vai estudar de novo, vai reler o que o pastor falou aqui, o pregador, que você precisa saber o que você está falando é bíblico ou não, para depois você descartar, pelo amor de Deus. Agora, se de fato o que a gente ouve aqui na Ohana é bíblico, eu tenho que crer e me submeter para que aquilo que Deus tem para a minha vida possa acontecer. Amém. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão que pela lei vem o quê? O pleno conhecimento de Deus ou do pecado? Ah? O pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei tem por função mostrar quanto pecador o homem é. Sabe aquela historinha que a gente vê uma plaquinha? Proibido pisar na grama. Quando a turma vê aquela plaquinha e chega a sapatear. Por isso que toda plaquinha de proibido pisar na grama tem aquele caminhozinho sem grama. Por quê? Porque potencializa o pessoal a quebrar aquela regra. Potencializa o pessoal andar na grama. Você já viu aquele atalhozinho que a turma faz na graminha? É isso aqui que Paulo está dizendo. Quando você diz assim para o teu filho pequeno, não bota a mão na tomada. Era mais fácil dizer, bota a mão na tomada e toma um choquinho. Para ver se vai aprender. Porque é a nossa natureza, gente. É a natureza de Adão, é a natureza pecaminosa. Por isso que Jesus teve que vir, para nos trazer uma nova natureza. Uma nova vida. Jesus não veio fazer uma reforminha, Jesus não veio dar uma lapidadinha, vamos fazer um puxadinho aqui, tá bom, mas não tá ruim, mas tá bom, então vamos só dar uma melhoradinha. Não. Estava tão feio para todos nós que disse, rapaz, não adianta, tem que morrer para nascer de novo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem não nascer do Espírito da água não vai ver e nem entrar no reino de Deus. Ele está falando de espiritualidade. Nicodemos não entendeu. Nicodemos, tá, mas como é que eu, sendo velho, vou entrar na barriga da minha mãe que já morreu? Ele falou, não, você não entendeu, Nicodemos. Eu estou falando de coisas naturais para tu entender. Imagina se eu falar das espirituais. Tu vai pirar o cabeção. Assim como na época de Moisés, que o povo estava morrendo
pela picada das serpentes venenosas, e Moisés teve que fazer uma serpente de bronze, levantar ela numa haste. Todo mundo que olhava para aquela serpente de bronze era curado do veneno da serpente. Assim o Filho do Homem vai ter que ser levantado. Ou seja, ele estava falando da própria crucificação dele. Então hoje, todos nós que olhamos para Jesus e o que ele fez por nós na cruz, é perdoado, é salvo, é curado, recebe o poder de ser feito filho de Deus. É tão simples que o pessoal complica. Diga: Deus, me ajuda a simplificar. Não deixa eu ficar complicando. E não tem como fazer uma misturinha, gente. Eu creio na graça, pastor, mas precisa ter umas palavras mais fortes, mais duras. Tem que bater no povo, pastor, que senão o povo não anda na linha, não. Como é que tu vai misturar graça e lei, gente? Não tem como, não. Jesus disse: olha, um pouquinho de fermento vai fazer o quê? Quem faz bolo e pão aí? Não vai levar toda a massa? Acabou, vai estragar tudo. Ou é 100% da livre, ou é 100% da lei, da escrava. Parece até uma pergunta. Não vou nem perguntar, né? Mas você deseja ser filho de quem? Da livre ou da escrava? Lucas 5, 37 ao 38. Olha o que Jesus diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos. O odre era aquele recipiente de couro onde colocavam as bebidas. E o suco de uva, quando fermentava, trabalhava aquele couro, né? E quando o couro era novo, o odre era novo, o que acontecia? Não derramava, não rachava. Agora, se tu pegasse um couro velho, rachado já, e botasse vinho novo e ele fermentasse, ele ia estourar aquele recipiente, aquela bolsa de couro velho, ia perder tudo. Pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Então é isso que Paulo está dizendo aqui: ou nós somos filhos da livre, ou nós somos filhos da escrava. Ou nós somos filhos da graça, ou nós somos filhos da legalidade, da religiosidade, do esforço próprio, do merecimento. Eu mereço, eu faço tudo certinho. É por isso que tu estás aí, igual os filhos da escrava. E se a gente pegar hoje, politicamente falando, economicamente falando, até geograficamente falando, os países que são herdeiros de Ismael, pastor, mas tem uns lá que tem petróleo. Mas vai lá ver a vida do povo. O povo vive pobreza, miséria. Vai lá ver os filhos da livre, os descendentes de Isaac, o povo de Israel, o povo de Deus. Por mais que tem só 3% de toda aquela região da Palestina, mas é um povo próspero, é um povo abençoado. Em termos de número, são as pessoas que mais têm prêmio Nobel de medicina, de paz, de inovação. Porque eles são herdeiros da promessa. Mas não é só para o judeu, porque nós somos filhos da Levi. Então nós que cremos em Jesus somos herdeiros das promessas. Pastor, eu nasci de uma família conturbada e não sei o que, não sei nem quem é meu pai, não sei quem é minha mãe, eu fui adotado. E tu pode falar para mim, pintar o pior quadro do mundo. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo.
Não adianta você ficar alimentando espírito de autocomiseração, de coitadinho. Você não é filho do cocô, do cavalo, do bandido. Você é filho de Deus. Você é herdeiro das promessas. Não porque você é bom, mas porque Deus é bom. É Deus que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Por isso que nós somos justificados por meio da fé. Então, a vida espiritual, quem faz a escolha somos nós. E aí, você vai continuar sendo filho da escrava ou vai viver a condição de filho da livre, da liberdade, do sorriso, da alegria, da leveza, sem o peso do legalismo, da religiosidade, do esforço, de achar que você vai mudar o humor de Deus, que você vai mudar a vontade de Deus. Quando você faz tudo certinho, poxa, domingo eu fui na igreja, eu li a Bíblia, eu jejuei, eu dei oferta, poxa, Deus deve estar feliz comigo, aleluia, abençoe, Senhor. Vamos aqui junto, fechamento. Aí aquela semana, cara, tá chovendo, frio, vou ficar em casa, acordou meio-dia, não leu Bíblia, não orou, não fez nada. Cara, Deus deve estar de cara comigo, essa semana vai ser prova, vou peleja, vale. Como se Deus estivesse bravo contigo porque tu não fez nada. Não é por obras. O amor dele é incondicional. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. O amor pelos teus filhos, quando eles te obedecem e quando eles não obedecem, vai mudar? É o mesmo. Você vai amá-los às vezes dá vontade de morder, né? Tem gente que hoje ainda leva ao pé da letra. Não, pastor, lá em Provérbios fala sobre a vara, tem que corrigir o filho. Mas sabe qual é a moral da vara? Na hora da raiva, da ira que era para tu sentar o couro, tu vai lá fora na árvorezinha, pega uma varinha. Mas até tu limpar essa varinha, tirar as folhas, os raminhos. Quando tu vem com ela para dar no lombo dele, do filho que aprontou, a raiva já passou. E aí tu vai conversar, vai instruir, vai educar. Não vai pegar lá um bambu e vai dar nas costas igual os pescadores. Essa é a moral da varinha que fala Provérbios. É educar, é instruir. Amém? Ah, pastor, falar é fácil. Eu sei, eu também tive que criar. Eu também dei chinelada no meu filho, ficou a marca nele, doeu mais em mim do que nele. Mas ele nunca mais esqueceu. A Rebeca correu para um lado, ele correu para o lado errado. Eu falei, filha, agora é tu que vai tomar. Eu me lembro como se fosse hoje, mas doeu em mim que nunca mais bati. Mas também nunca mais aprontou. Romanos 7, versículo 1 ao 4. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Olha só que interessante. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se um ao outro, homem, com outro homem. Porém, se morrer o marido, o que acontece? Está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente para quê? Para a lei. A mãe da escrava. Por meio de quem?
do corpo de Cristo. Não foi Jesus que morreu na cruz, sim ou não? Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para quem? Para Deus. A gente está vendo aí esse escândalo do INSS, né? Mais de não sei quantos bilhões, não sei o que lá, tal. Enfim, estão investigando para ver os culpados, onde está o dinheiro. Se um desses investigados morre, juntou os pezinhos, o que acontece com esse defunto, esse camarada? Vão exumar o corpo dele para ele pagar lá na cadeia o que ele roubou do povo? Sim ou não? Não. Ah, morreu, meu irmão. Acabou a lei para o cara. Acabou a vida para ele. Esse que Paulo está dizendo. Se Cristo morreu pelos nossos pecados e nós cremos que o sacrifício dele é válido para nos perdoar e nos salvar, então nós, na nossa natureza de Adão, morremos com ele. Ontem a gente fez batismo. As pessoas que se batizaram sepultaram a velha natureza, morreram para o mundo de pecado. E quando eles saíram da água, eles ressuscitaram para uma nova vida. Pastor Guto, mas eu olhei no espelho, eu era o mesmo. Você está vendo só o corpo, porque espiritualmente você nasceu do Espírito. Então a tua condição pecador morreu. Então a lei não domina mais. Agora nós somos filhos da livre. E nós vamos frutificar em quem? Em Deus. Não é no meu esforço. Porque Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Nós somos os ramos. A seiva, que é o Espírito, é que vai frutificar no nosso ramo. Eu não posso me esforçar para amar mais. Eu não posso me esforçar para ter domínio próprio. Porque não é meu. É do Espírito. Então é algo natural, espontâneo, eu amar, eu ter domínio próprio, eu ter fé, eu ter alegria, eu ter paz. Não vem de nós, é do Espírito. A gente frutifica nele porque morreu para a lei e ressuscitou para graça. Eu vou fazer a pergunta de novo, a pergunta de milhões. Quem aqui se considera pecador? Levante a mão. Pecador, eu sou pecador, pastor. Pode baixar a mão. Quem se considera santo, levante a mão. E quem não acha nada, nem pecador, nem santo, levante a mão. Se eu ainda me considero pecador tendo Jesus, eu ainda tenho problemas com a escrava. Eu ainda não entendi, compreendi por completo o que Jesus fez por mim na cruz. E por isso eu tenho vamos dizer assim, uma crise espiritual, uma esquizofrenia gospel. Uma hora estou legal, outra hora estou aqui, é um bipolar gospel. Uma hora, outra hora, de emoções, uma hora sente-se justificado, perdoa, outra hora está na condenação, outra hora está na acusação, um sentimento de medo, insegurança, aflição. É uma bomba relógio emocional. Porque você de fato ainda não compreendeu, não se expôs o necessário à luz dessa palavra que vai elucidar e te trazer clareza da tua verdadeira identidade, ou melhor, da nova identidade em Cristo. Porque se Cristo morreu, gente, eu estou livre da lei. Ela não me condena mais. Agora eu vivo a liberdade do Espírito Santo. Por isso que aqui na igreja Ohana a gente não impõe nada, ninguém é obrigado a nada. Alguém te obrigou para vir no culto hoje de manhã? Nem o menino do teclado, eu obriguei ele. Arrumou uma carona, veio lá de Goiás, surfista, primeiro surfista goiano em Floripa. Por que vocês estão rindo? Está surfando já, ué? E já está pegando onda, já está quase entubando nos aéreos.
Porque nós fazemos tudo por liberdade. O Alan veio lá de São José. Qual é o bairro que você mora lá? Campinas. É um incógnito. Campinas, Cobração, é tudo a mesma coisa ou não? É do ladinho. Veio lá do outro lado da ponte para estar conosco aqui, tocar guitarra para Jesus nessa hora. Ninguém obrigou ele. Ele veio espontaneamente querer cantar e adorar Jesus conosco. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de caminhar conosco. Tá, pastor, mas eu posso ir lá naquele culto, naquele congresso lá? Vai. Na Ohana não tem cercadinho. O pasto aqui é bom. A comida aqui é boa. Você pode ir onde você quiser. Agora, o meu desejo é que você viva a condição de livre. O meu desejo, a minha oração é que você entenda a liberdade pelo qual Cristo conquistou na cruz para você se relacionar com Ele. Não por dogmas, nem por drogas e nem por regras daquilo que você pode ou não pode. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E que a gente venha viver a liberdade de relacionamento e intimidade com o Pai. Porque nós que cremos em Jesus somos filhos. E como filhos nós podemos chamar Deus de Pai. E eu quero encerrar lendo com você 1 João, enquanto o pessoal do louvor está vindo. 1 João 4,17. Isso faz parte da nossa nova identidade, gente. E é adquirido por fé. Olha o que o João melhor diz aqui. Ó. Nisto é em nós o quê? Aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos o quê? A confiança. Tem um ponto e vírgula ali, deixa eu dar um. Quanto que muitas pessoas dentro da igreja falam sobre juízo. O juízo, aquela tragédia o ano passado no Rio Grande do Sul foi juízo de Deus. Ele está pesando a mão sobre os pecadores e não sei o que. Meu Deus, estão colocando a responsabilidade num Deus que é amor. Quanta gente que morreu, perdeu casa. O povo lá está trabalhando para reconstruir e recomeçar a vida. E dizer que foi Deus que fez aquilo. Foi juízo. Nós que somos filhos da livre, não tem mais juízo, gente. Não tem mais culpa, não tem mais condenação. O castigo que caiu sobre Cristo, o juízo que caiu sobre Cristo, as maldições, tudo de ruim que caiu sobre Jesus lá na cruz. Exatamente para que hoje nós tenhamos paz com Deus, vida com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E aí o que acontece? Se eu não tenho mais medo do juízo, o que houve aí, Frank? A pastora está aí para te atrapalhar, né? Sai daí, minha filha. Pois segundo Ele é, assim como Jesus é, também nós somos neste mundo. Ou seja, João está dizendo, assim como Jesus é, vocês se creem nele, são como ele. Pastor, mas eu todo erradinho, todo limitado, sou igual a Jesus por causa da sua fé. Quando Deus olha para você, Ele não vê o Guto limitado, o pecador cheio de falha. Ele vê Jesus. E aí Ele diz, esse é meu filho amado. Você não precisa pedir para Deus ficar provando que Ele te ama. Ai Deus, Tu me ama mesmo, prova o Teu amor. Meu Deus, mas você quer mais prova do que eu já te dei, dando meu filho para te substituir naquele calvário? Você quer mais prova que isso? Assim como Ele é, você é. Jesus é doente? Jesus é problemático? Não. Jesus é sarado, abençoado, tem autoridade. E assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Isso aqui precisa entrar no teu espírito. Essa revelação precisa entrar. E assim como Ele é, eu sou nele. Ele não foi um exemplo a ser seguido. Não. Porque senão eu vou me botar debaixo da lei. Eu vou fazer igual Jesus. Não tem como, gente.
Em casa você vai ler Isaías 58 e vai ler também Romanos 5. Tarefa para casa aí, minha aluna. Estava com saudade da minha aluna. Anota tudo ali. Romanos 5. Leia lá em casa Romanos 5. Foi por causa do que Jesus fez por nós. Eu só tenho que confiar. Eu só tenho que crer. E você sabe qual é o fruto e o resultado da confiabilidade? É descanso. Às vezes os meninos que eu jogo bola, ou às vezes tem que ir com a associação de surf viajar com o pessoal lá do Matadeiro. Aí o pessoal brinca com a pastora. Ih, pastora, vai autorizar, vai liberar o pastor, ele vai para a night com nós, hein? Vai para balada. A pastora diz, eu confio. Eu confio. E ela vai dormir em paz, não vai. Tá aonde? Ó, botei um aplicativo, GPS, eu sei onde é que tu tá. Tu não tá aí no alojamento, onde é que tu... Imagina a neura, gente. A gente ri, mas tem um monte de gente assim. Por quê? Porque não confia. Agora, se eu confio no que Jesus fez por mim, eu vou descansar, eu vou ter paz. Por isso que Paulo vai falar em Efésios: nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. No verão, aí no alto da temporada, tu viu nos bares e restaurantes na beira da praia, tu viu o garçom sentado na hora do rush? Com a bandeja para cima e para baixo. Mas quando acaba o serviço, sei lá, 5:30 da tarde, 8, 6 horas da tarde, acabou. O que o garçom vai fazer? Vai sentar para descansar. Aí os filhos da escrava estão aí. Ai meu Deus, tem que fazer isso. Ai meu Deus, tem que acordar às 3 da madrugada para orar no monte. Ai meu Deus, eu vou jejuar, eu vou fazer. Ai, eu vou fazer o propósito, fazer a campanha. Aleluia. Ai, e vem para cá, e corre para lá. E vou para cá, e vou para lá. Ai, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Eu vou fazer o sacrifício. Ai meu Deus, Deus vai me aceitar, Deus vai me abençoar. Oh glória, aleluia. Filho da escrava. Não é mais fácil? O pessoal ficava doido comigo, que às vezes nós ia para um sítio para se consagrar para Deus, pagava tudo que é luz. Aí tinha uns que ajoelhavam, outros ficavam em pé, baixavam. Aí onde é que está o pastor Guto? Estava deitado no sofá. Tu vai orar deitado? Eu, ué? Qual é a diferença de orar sentado, em pé, deitado, ajoelhado? Não. Eu falei, meu, fica na tua fé que eu fico na minha. Eu vou orar deitadinho no sofá e Deus vai atender a minha oração do mesmo jeito. Neura, filho da escrava. Seja filho da livre. Viva em paz. Viva uma vida de Isaac, sorriso, alegre. A tua vida é um milagre. Não é o que você construiu, não é o que você fez. É o que Cristo fez por você naquela cruz. Se você ainda está lutando, ainda está pelejando, está na hora de você entregar essa luta para Jesus, porque Ele já venceu lá na cruz. E você começar a descansar e viver a herança das promessas. Amém? O pessoal às vezes passa lá por casa na beira do rio. Pô, pastor Guto, hein? O Hannah tá dando uma grana, hein? Pô, tá com a casa na praia. Não é minha. É do meu pai. Eu estou usufruindo de uma herança. Era a casa de praia do meu avô. Quando eu casei, pai, tá fechada lá. Posso morar lá com a Ruth? Vai, meu filho, vai morar lá. Herança do pai. Agora imagine a herança que eu e você temos em Deus. Você é muito mais do que bilionário. Teu pai é dono de tudo. Diga, eu sou filho do dono de tudo. Meu Deus. Aí vai ficar escravo? Não, né? Você é livre. Porque a plenitude do tempo já veio. Jesus já veio. Oh, how he loves us so.
loves